Bom dia, pessoal. Estamos terminando nossas aulas. Hoje a gente vai ver glândulas endócrinas, certo? Então vamos lá botar o laser. Bom, antes de começar a falar de glândulas endócrinas, a gente tem que falar da secreção que elas vão produzir. Então, só relembrando, a segunda aula, na verdade, da nossa disciplina, a gente deu o tecido epitelial. Né? No tecido epitelial, a gente estudou os diferentes tipos de glândulas, falamos principalmente das exócrinas, que são essas glândulas aqui que tem a parte secretora e a parte de ducto. Essas são as glândulas exócrinas, elas vão secretar o produto delas via ducto para o lúmen de um órgão. Diferente das endócrinas, que é o que a gente vai tratar agora. As glândulas endócrinas, algumas têm origem epitelial também, do endoderma, e elas vão ter a parte secretora, né, que vão produzir as secreções que nas endócrinas a gente vai chamar de hormônios, e essas secreções vão cair direto dentro de um vaso sanguíneo. Esse tipo de glândula não vai ter ducto, certo? Então, o que são os hormônios? Né? O tipo de secreção secretada pelas glândulas endócrinas. São sinais químicos liberados por células especializadas, denominadas de células endócrinas. Elas podem formar glândulas, como cordões celulares, também folículos. A gente vai ver uma outra morfologia desse tipo de glândula, não só esses cordõezinhos celulares, como também folículos, mas podem ser também células isoladas, certo? Por exemplo, as células enteroendócrinas que a gente viu em sistema digestório. As células enteroendócrinas, elas estão entre as células epiteliais do intestino, entre os enterócitos, né, que são as células coronárias do epitélio cilíndrico simples, e essas células vão produzir uma diversidade de hormônios. As glândulas endócrinas, elas estão sempre próximas a vasos sanguíneos, porque vocês vão ver, grande parte das secreções dos hormônios são jogados, né, dentro de um vaso sanguíneo. Em alguns casos, a gente vai ver que que a célula endócrina, ela pode produzir, às vezes, produto para ela mesma ou para uma célula que está muito próxima. São os tipos de liberação, olha só. A gente tem aqui um tipo de liberação que a gente chama de justácrino. Olha isso aqui é a célula secretora e aqui é a célula adjacente. Justácrino, as moléculas agem em células muito próximas que estão na mesma matriz extracelular. Por exemplo, a gente vai ver o pâncreas, as ilhotas de pâncreas, as ilhotas de Langerhans, que é a porção endócrina do pâncreas, tem vários tipos celulares ali. E, por exemplo, as células que produzem somatostatina, que é uma substância, vão inibir a liberação de insulina em células próximas, que estão ali também na mesma ilhota de Langerhans, certo? Então, é próxima a ativação, o estímulo da molécula numa célula próxima. Tem o autócrino, olha só, no autócrino é aquele que eu falei que a célula vai produzir o produto para ela mesma, certo? Autócrino, as moléculas atuam na própria célula que as produziu. Por exemplo, o IGF, que é o IGF-like, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. Tudo que terminar em GF quer dizer fator de crescimento. Tem AGF, VEGF, IGF, FGF, tudo são fatores de crescimento, são substâncias liberadas pela célula, certo? Aqui o IGF vai ser liberado pela célula e atuar nela mesma. E, finalmente, tem o tipo endócrino barra parácrino, né? São duas formas. O parácrino, os hormônios atuam em células próximas, mas o hormônio, né, a substância precisa ser jogada no vaso sanguíneo, seria o parácrino, e o endócrino é aquele que atua a longa distância, né? A gente vai ver uma célula como as células secretoras da hipófise, que estão aqui na base do encéfalo, que vão liberar hormônios que vão atuar, por exemplo, em ovários e testículos, que é uma distância longa, certo? Precisa cair em vaso sanguíneo.
Vamos lá. Exemplo de paráquino. Hormônios que atuam em células próximas, por exemplo, a gastrina da região pilórica, que estimula as glândulas fúngicas. Então, a gastrina, lá da região do piloro, do estômago, vai liberar as células enteroendócrinas, liberam a gastrina, que vai cair no vaso sanguíneo para atuar numa célula no estômago mesmo, certo? As glândulas fúngicas, para iniciar a produção da secreção delas. Então, esse é o paráquino. O endócrino, como eu falei, é a longa distância, que é o que a gente vai ver bastante agora. Os hormônios, pessoal, diferente assim das células produzidas pelas glândulas exócrinas, a secreção das glândulas exócrinas vão por ducto e desembocam no órgão. Os hormônios, como eu falei, vão precisar, para atuar, eles vão precisar achar o que a gente chama de receptor na célula-alvo. As secreções exócrinas atuam ali no órgão que elas foram produzidas. Já o hormônio, para ele atuar, fazer a função dele, ele tem que achar o receptor que ele se encaixe, certo? Então, ó, os tecidos e órgãos nos quais os hormônios atuam são chamados de tecidos-alvo ou órgãos-alvo. Então, por exemplo, essa célula aqui secretora, ela produz esse hormônio, parece um losanguinho, né, um losango, e ele só vai atuar na célula que ele encaixa, que ele reconhece o receptor, certo? Por exemplo, aqui tem duas células, uma ele reconhece o receptor, então ele vai iniciar a sinalização nessa célula, já nessa ele não ligou, então essa célula não vai acontecer absolutamente nada com ela. Quem é a célula-alvo é essa aqui, certo? Esse aqui é um outro tipo celular, sem o receptor, para esse tipo de hormônio, talvez responda a outra, então a esse hormônio não vai atuar. Bom, esses tecidos-alvo, células-alvo, reagem aos hormônios porque as suas células têm receptores que reconhecem especificamente determinado hormônio e só eles respondem. Isso é outra coisa muito importante, que é a especificidade. Por exemplo, uma célula que reconheça o hormônio FSH, por exemplo, que é o hormônio estimulador de folículos, né, o hormônio de maturação folicular, o FSH, ele não vai reconhecer, por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, por exemplo, certo? Ou não vai conhecer a insulina. Então, a célula só vai responder ao FSH. Então, isso é especificidade, que é muito importante. Bom, a gente vai começar a falar de uma glândula bastante importante, que a gente chama de hipófise, certo? Ou pituitária. Aqui a gente tem uma imagem, né, isso aqui é a pituitária, deixa eu ver se está aqui. Hipófise ou pituitária. É um órgão pequeno, de cerca de 0,5 gramas, se liga ao hipotálamo por meio de um pedículo. A hipófise, ela fica na base do cérebro, certo? Do encéfalo. Ela vai ter origem embrionária dupla. Uma parte da hipófise tem origem nervosa, de neuroectoderma, mas a outra parte vai ter origem endodérmica, certo? Uma é nervosa e a outra é ectodérmica. Nervosa é porque o ectoderma, ele vai se diferenciar, se vocês lembrarem da êmbrio, ele se diferencia em neuroectoderma e em ectoderma, certo? Ectoderma vai dar origem a algumas regiões sempre epiteliais. Já o neuroectoderma vai dar origem a encéfalo, medula e outras estruturas. Aqui, a gente tem acima, então, a hipófise vai ser essa estrutura aqui, e acima da hipófise a gente tem o hipotálamo, que esse sim tem origem nervosa, certo? A gente vai ver que o hipotálamo, ele controla também a função da hipófise, certo? Então, aqui exemplos de alguns hormônios produzidos pelas células da hipófise. A gente tem aqui o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, ele tem como órgão-alvo a tireoide. Aqui, a prolactina, que vai ter como órgão-alvo. Peraí. Aqui fez um barulhinho. Não tô.
Está perguntando se eu ainda estou aqui. Então, aqui também vai produzir a prolactina, que vai atuar nas células mamárias, por exemplo, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, que vai atuar lá na suprarrenal, por exemplo, o hormônio GH, que atua em musculatura esquelética, tecido adiposo e disco epifisário, vai ter o FSH e o LH, que vão ser dois hormônios também produzidos que vão atuar no ovário e no testículo, e vai ter o hormônio estimulante de melanócitos, que vai atuar nos melanócitos, certo? São alguns exemplos. Então, esse aqui eu já li para vocês, na hipófise pituitária, esse órgãozinho bem pequeno, ligado logo abaixo do hipotálamo. A hipófise, ela vai ter, como eu falei, duas origens, né? Uma que a gente vai chamar de neurohipófise, que é essa daqui, ela vai ser dividida em duas regiões aqui. A maior, que a gente chama de pars nervosa, e o infundíbulo ou pedículo, certo? Que é essa região aqui, intermediária. Então, pars nervosa e infundíbulo, que a gente vai chamar de neurohipófise, certo? Ou também de lobo anterior, de lobo posterior. Lobo posterior é a intermédia com a nervosa. Lobo posterior. Ai, desculpa, gente. É o lobo posterior. E aqui a gente tem a adenohipófise, também chamada de hipófise. Essa é a hipófise anterior, que é formada pela par distalis, que compreende grande parte da adenohipófise, pars tuberalis e a pars intermédia. A tuberalis e a intermédia, elas ficam nessa região mediana aqui, certo? Mas quem vai ter realmente, vai conter grande parte das células secretoras de hormônios vai ser a pars distalis, certo? Chamada também de lobo anterior. Essa classificação de lobo posterior e anterior é principalmente anatômica, certo? Na histologia, a gente vai dividir principalmente em adenohipófise e neurohipófise, que é essa daqui, certo? Adeno, que é maior, e a neurohipófise. Bom, suprimento sanguíneo da hipófise. É importante falar porque existe uma circulação fechada aqui, e também a partir daqui, dessa circulação, desse suprimento sanguíneo, que os hormônios vão ser liberados no corpo, certo? Então, o suprimento sanguíneo da hipófise é realizado por dois grupos de artérias originárias da carótida interna, certo? A gente vai ter a artéria hipofisária superior, que vai entrar aqui pelo infundíbulo, tá vendo? Aqui no infundíbulo, olha só, forma um plexo de capilar primário fenestrado, lembra lá dos capilares fenestrados, vai se ramificar na adenohipófise, aqui, formando um plexo de capilar secundário. Então, a artéria hipofisária superior, ela se ramifica, formando um plexo primário, nessa região mediana do infundíbulo, certo? E depois ela se ramifica, desce e forma mais um plexo secundário na adenohipófise. Esse é o sistema que a gente chama de porta hipofisária, um sistema fechado. Os hormônios, neurohormônios, que aqui em cima é o hipotálamo. Esses são neurônios hipotalâmicos. Aqui, se vocês verem, esses neurônios hipotalâmicos são chamados neurônios dos núcleos dorsomediano, dorsoventral e infundibular. Esses neurônios, eles vão produzir neurohormônios que serão liberados nesse plexo capilar primário, e o único caminho que eles têm vai ser para a adenohipófise, porque é uma circulação fechada, e o único caminho que tem é para o plexo secundário de capilares, que é onde estão as células da adenohipófise, certo? Esses hormônios liberados, esses neurohormônios liberados aqui no plexo primário, eles vão ir para o plexo secundário e vão ativar, vão estimular as células aqui da adenohipófise a produzir os hormônios. Por exemplo, não sei se vocês lembram lá da aula de reprodutor, que eu falei do GNRH,
que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio é liberado pelas células do hipotálamo, o GNRH. O GNRH, por sua vez, vai agir nas células produtoras de FSH e LH, induzindo a liberação, certo? Então, é um hormônio hipotalâmico, um neurohormônio hipotalâmico atuando na adenohipófise. Já que a artéria hipofisária inferior, a superior a gente já viu, que forma o primeiro plexo, depois o segundo, a artéria hipofisária inferior, ela vai formar um ramo e vai pegar ali a neurohipófise, certo? Aqui a gente vê. E a neurohipófise, pessoal, vocês vão ver que eu vou explicar mais adiante, que ela não vai ter células produtoras de hormônios. Na verdade, a neurohipófise ela é constituída pelo final de axônios hipotalâmicos, tá vendo? Que aqui na adeno tá desenhada as célulazinhas, porque tem células, certo? Ela tem origem, lembra que a adenohipófise, origem ectodérmica, epitelial. Já a neurohipófise é origem nervosa, a gente não vai ter célula secretora, a gente vai ter final de neurônio hipotalâmico. Então, os neurohormônios, os hormônios liberados aqui na neurohipófise, são de hormônios hipotalâmicos, certo? A gente vai ver isso. Então, vamos lá. Os núcleos supraóticos, ó, núcleos supraóticos e paraventricular. Esses são os neurônios hipotalâmicos, estão do hipotálamo, que secretam hormônios de origem peptídica, hormônios mais proteicos, que se acumulam nas terminações nervosas dos axônios situados na neurohipófise. Então, esse grupo de hormônios aqui, esse grupo de neurônios aqui, eles vão produzir os neurohormônios que vão ficar armazenados lá no final do axônio, certo? Prontos para serem liberados na neurohipófise. Já esses neurônios hipotalâmicos aqui dos núcleos dorso mediano, dorso ventral e infundibular são neurônios hipotalâmicos que vão secretar hormônios também de origem proteica aqui no plexo primário, certo? Eles vão secretar acumulados nas terminações nervosas também dos axônios, situados na eminência mediana, que é no plexo primário, certo? Nesse plexo de capilar primário. Só que esses hormônios hipotalâmicos, esses neurohormônios hipotalâmicos, eles são liberados aqui no plexo primário e depois vão para o secundário. E aí sim estimular as células da adenohipófise. Então, os hormônios, nesse caso, os hormônios hipofisários e hipotalâmicos, são proteínas e glicoproteínas. Então, são esses peptídeos, uma cadeia de peptídeos forma uma proteína, certo? São proteínas também glicoproteínas, que são açúcares ligados a proteínas, produzidos pelas células da par distalis, aqui no caso, e entram no segundo trecho do sistema porta-hipofisário e são distribuídos na circulação sanguínea. Se vocês notarem aqui esse desenho, quando eu deixar essa apresentação para vocês, esse verdinho aqui é o hormônio, é o neurohormônio produzido aqui pelos neurônios dos núcleos dorsomedianos, são liberados no plexo primário, vão estimular as células aqui da adenohipófise a produzir hormônios, que aqui está em amarelinho. Esses hormônios em amarelinho são liberados, então, na corrente sanguínea para atuarem nos órgãos-alvos, certo? E aqui no caso dos neurohormônios hipotalâmicos, que vão ser liberados lá na neurohipófise, é a mesma coisa, vai ser liberado aqui nesses capilares e cai também na corrente sanguínea, posteriormente. Olha só, esse aí é um corte histológico, mas a gente também vai ver na prática. Isso aqui é a par distalis, que é a principal parte da adenohipófise. A gente vai ter cordões de células. Aí entrou um treco no meu olho, tá ardendo. A gente vai ter cordõezinhos de células, e o que vocês estão vendo aqui de vermelhinho são os capilares sinusóides. Então, os hormônios vão capilar sinusóide para facilitar a entrada de hormônio lá dentro. Aqui, pessoal, essa aqui é a par intermédia. A par intermédia é essa região aqui, olha.
Essa região, quer dizer, essa regiãozinha aqui, próximo à Pardistalis. Quer ver? Vamos achar o nomezinho dela aqui. Ai, não tá. Mas essa região, ela não é produtora, ela não tem célula, tá vendo? Ela vai ter essas lamelas, que não tem célula, muitas células produtoras de hormônios. E aqui a paz nervosa. A paz nervosa é a neurohipófise. A gente não vai ter cordões celulares. A gente vai ver de perto, a gente vai ver que só tem final de axônio hipotalâmico, certo? Bom, vamos ver de perto, então, a adenohipófise, também chamada aqui, na região principalmente da Pardistalis. Porque a Pardistalis e a adenohipófise, na verdade, representa em torno de 75% da massa da hipófise. Então, grande parte da hipófise é a adenohipófise. Então, é formado por cordões e ilhas de células epiteliais cuboides ou poligonais produtoras de hormônios. Os hormônios são armazenados em grânulos de secreção nessas células, certo? Essas células, pessoal, a gente vai ver 3 tipos de células aqui. As cromófobas, cromófoba, que não se cora muito com a coloração, com o corante, e as cromófilas. As cromófilas, que têm filia, que têm atração pelo corante, elas vão poder ser subclassificadas nessas acidófilas, que são mais rosinhas, tá vendo? E nas basófilas, que é um roxo mais escuro. São essas duas. As cromófobas, ainda não se sabe a real função delas, mas acredito que sejam células de suporte, células foliculares de suporte para as células produtoras de hormônios, que são as cromófilas. As cromófilas, essas coradinhas, é que realmente vão produzir os hormônios, certo? Na histologia simples, né, corando com corante simples, a gente consegue só diferenciar essas 3. Mas usando anticorpos, assim, imunohistoquímica, a gente consegue diferenciar as células em diversos outros tipos, que são esses aqui. Olha só quanto tipo celular existe na Pardistalis, que é a adenipófise, né? A gente tem a célula somatotrópica, cerca de 50% daquelas células que estão ali são as somatotrópicas, elas são as produtoras do hormônio de crescimento, também chamado de somatotropina, que é o GH. Qual a principal atividade fisiológica do GH? Olha só, promove o crescimento dos ossos longos, vai atuar lá no disco epifisário e age no metabolismo de muitos locais do organismo via somatomedinas, IGF-1. Também vai ter células mamotrópicas ou lactotrópicas, 15% mais ou menos da parte de Stales. O que vai produzir? Prolactina. Aonde que a prolactina atua? Atua no desenvolvimento da glândula mamária durante a gestação e estimula a secreção de leite. E aí, por aí vai, ó, a gonadotrópica, que é a célula gonadotrópica, cerca de 10%, vai produzir o FSH e o LH. O FSH, a gente viu, né, que promove a estimulação dos folículos ovarianos, maturação e secreção de estrogênio, consequentemente, e estimula também espermatogênese no homem. O LH vai ativar a ovulação, estimula as células de Leydig no homem a secretar testosterona e outros andrógenos. Tireotrópica e a corticotrópica, certo, pessoal? Aqui vocês podem ver qual hormônio produzido por essas células e a atividade fisiológica dela, do hormônio, né? Bom, controle hipotalâmico da Pardistalis e da par nervosa. Pardistalis aqui é a adenipófise e par nervosa a neurohipófise. Se a gente for ver, quem controla a liberação de hormônio tanto na adeno quanto na neuro, é o hipotálamo. O hipotálamo vai ser vamos dizer assim, o órgão-chefe, né? Ele é que vai controlar ali a liberação. Aqui, essa tabela, ela fala tudo do Junqueira, certo? Os hormônios produzidos no hipotálamo. Qual hormônio? Por exemplo, hipotalâmico, que vai ser liberado aqui no caso da eminência mediana, no plexo de capilar primário. Vai ser o TRH, que é o hormônio liberador o hormônio releasing hormone, tireoide releasing hormone. Hormônio
hormônio que vai atuar na tireoide, que vai ser liberado no plexo primário, que vai atuar aqui, ó, pessoal, na célula tireotrópica, fazendo ela produzir o TSH. Então, quem que age, quem que vai controlar a produção de TSH é o hormônio TRH, produzido no hipotálamo, certo? Aqui no caso, bora ver aqui aqui, hormônio liberador, não do hormônio de crescimento, eu quero esse, hormônio liberador de gonadotropina, estimula a liberação dos hormônios folículo estimulante e luteinizante. O GNRH, ele vai atuar nessas células aqui, ó, gonadotrópicas, certo? E olha a importância da especificidade do hormônio. O hormônio hipotalâmico, por exemplo, somatostatina, só vai atuar nas células somatotrópicas, certo? Para liberar o GH. O hormônio liberador de somatostatina não vai atuar em células as tireotrópicas nem nas corticotrópicas, certo? Só vai atuar na somatotrópica, porque ele só vai achar o receptor ali. Aqui tem outros exemplos, e no caso da paz nervosa. Na paz nervosa, como eu falei, não vai ter célula secretora. O que vai ser liberado aqui já é o neurohormônio hipotalâmico. O que vai ser liberado aqui embaixo? Na neurohipófise. Exemplo, a vasopressina ou hormônio antidiurético, que é o ADH. Ele já cai aqui na corrente sanguínea, pessoal, nesse plexo, e já é mandado para a circulação periférica. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a permeabilidade dos túbulos coletores do rim pela água e promove, já que aumenta a permeabilidade dos túbulos coletores, a água vai ser reabsorvida pelo nosso corpo, né? E vai diminuir a liberação de água na urina. E também, ó, vai promover a contração de musculatura lisa. E também na neurohipófise vai ser produzida a ocitocina, né? É um neurohormônio hipotalâmico que promove a contração da musculatura lisa do útero lá na hora do parto, certo? E também contração das células mioepiteliais da glândula mamária. Neurohipófise aqui, ó, consiste na pars nervosa, nessa região, e no infundíbulo, essa pontezinha aqui, ó, certo? Não contém células secretoras. Ela, na verdade, a neurohipófise é composta por cerca de 100 mil axônios não mielinizados de neurônios secretores localizados nos núcleos supraóptico e paraventricular. A neurosecreção se acumula em suas extremidades, localizadas na pars nervosa. E aí, a gente vai ver isso na prática. Isso aqui é um corte de neurohipófise. A neurosecreção vai formar esses depósitos aqui, ó, pessoal, mais densos, tá vendo? Que a gente chama de corpos de Hering. Dois hormônios são produzidos na neurohipófise, que é a ocitocina e o ADH, que a gente chama de vasopressina ou hormônio antidiurético, que vai atuar lá nos túbulos renais, dos alvos. Certo, vamos falar agora das suprarrenais, ou também chamadas de adrenais.